Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, começando aí mais um vídeo. No caso, vamos falar aqui esse termo que a maioria das pessoas usam: filhos de Exu. Eu sou filho de Tranca-Ruas, eu sou filho de Seu Capa Preta, eu sou filho da Mulambo e por aí vai, né? Existem vários termos aí relacionados a essa questão. E também a gente vai falar dos verdadeiros filhos de Exu, tá certo? Vamos tentar abranger o máximo possível esse assunto. Então, é claro, antes da gente iniciar o vídeo, o que a gente pede? É claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para não perder o conteúdo e também peço a vocês que ajude a compartilhar para outras pessoas. Não esqueça também de deixar a sua curtida no vídeo. Uma das coisas importantes que eu vou citar é o que? Pessoal, a gente está para abrir uma nova casa de axé aqui no Rio Grande do Sul. Né? E para isso a gente está pedindo a ajuda de todos, através do que? Através do Vaquinha. Né? É um link que está na descrição do vídeo, você pode entrar lá, né? Se você puder ajudar de alguma forma, isso vai ser de grande valia aqui pra gente, tá ok? Porque hoje em dia é muito difícil abrir uma casa de Umbanda. Então, vai lá e dá uma olhada. E pro vídeo não se alongar, bora lá pro vídeo. Pessoal, eu tô aqui com um brajá de Exu, né? Também carrego comigo uma guia de proteção de Exu. Essa aqui, é claro que eu acho que a maioria das pessoas me viram, né? Já com essa guia, né? Com esse colar nos vídeos, porque eu sempre tô com ela. Antigamente eu usava uma vermelha e preta, mas sempre tô carregando ali uma guia de Exu, que é uma guia de proteção, né? É claro, antes de mais nada, para quem às vezes perguntar, eu não sou filho de Exu, tá certo? Eu sou filho de Ogum. E algumas pessoas ainda falam: mas Patrick, você é filho de Ogum, então por que você sempre coloca Patrick de Oxóssi? Por quê? Porque eu também tenho Oxóssi no santo, né, um dos meus adjuntos, e eu tenho umas características muito firmes de Oxóssi. Então eu coloco Patrick de Oxóssi, tá ok? Mas eu sou filho de Ogum, é isso aí. Vamos lá, pessoal. O termo filho de Exu. Existe ou não existe filho de Exu? Sim, existe filho de Exu, como existe filho de Ogum, como existe filho de Inhaçã, como existe filho de Nanã, como existe filho de qualquer outro orixá. Exu, a gente tem que entender que também é um orixá, tá ok? Exu, orixá, a gente também tem que entender que é diferente de Exu, entidade. Exu Orixá é uma divindade vindo da África, tá ok? Ou seja, é ele que faz o complemento dos orixás que a gente tem aqui no Brasil, né? Creio que no Brasil a gente cultua 16 orixás: Obá, Logum, Nedé, Inhaçã, Xangô, Oxalá, Iemanjá, Oxóssi e por aí, entre os demais orixás, Omolu, Baluaê. Exu também faz parte desse conjunto de orixá. E como todos nós da Terra, como todos nós brasileiros, ou todos nós do mundo, temos com nós os orixás que nos acompanham, que são os famosos pais e mães, ou seja, pai e mãe de cabeça. Aquele que toma conta do seu mental, do seu ori. É aquele que te acompanha na sua evolução espiritual. É o seu pai e mãe de cabeça, se tratando do espiritual, tá ok? É claro, porque se for corpóreo, é o seu pai e sua mãe de sangue, né, gente? Então vamos entender isso aí. E quando a gente fala pai e mãe de cabeça, né, a gente tem o orixá masculino e a gente tem o orixá feminino, tá ok? Esses são os dois primordiais que a gente tem como pai e mãe no mundo espiritual. Isso a gente tem propriamente dentro da Umbanda, Candomblé e dentro da Quimbanda. Uma coisa que são orixás, são divindades, ou seja, são, né, os pais e as mães da humanidade, são aqueles que ajudaram a criar o mundo. Então são os orixás, são as divindades. E é claro que existe sim os filhos de Exu, os filhos deste orixá. E quando a gente fala filhos deste orixá Exu, a gente não está se tratando
de tranca-ruas, a gente não está falando de Capa Preta, Seu Marabô, ou até mesmo as pombagiras, Maria Padilha, Maria Mulamba, a gente não está falando das entidades. Uma coisa que a gente tem que entender e saber interpretar muito, quando a gente fala de Exu, entidade, quando a gente fala de Exu Capa Preta, quando a gente fala de Exu Mulambo, pombagira, enfim, a gente está se referindo a espíritos desencarnados, ou seja, um espírito como você, como eu, que se desencarnou e vem hoje em dia na Umbanda, ou em religiões que trabalham com a incorporação, para tanto evoluir quanto ajudar a gente na nossa evolução. São espíritos. E um espírito como você não tem como ser um pai espiritual, tá ok? Não tem como levar a sua cabeça, não tem como levar a sua... Vamos dizer assim, não tem como levar o seu ori se tratando do espiritual. No caso, seria muito mais, como é que eu falo, comum uma entidade em si fosse o seu padrinho ou madrinha, ou até mesmo o seu pai de sangue, como eu falei. No corpóreo, no físico, a gente tem os pais de sangue, que é pai e mãe que a gente tem. Né? Eu tenho minha mãe e tenho meu pai. Mas no mundo espiritual, a gente tem nossos pais também, que são aqueles que nos protegem, que são os orixás. Então, quando você é filho de Exu, você é filho de Exu Orixá, certo? E quando você escutar o termo, você é filho do seu Capa Preta, você é filho de Maria Mulambo, você é filho do seu Marabô, não significa que aquela entidade é o seu pai de cabeça. Não significa que aquele Exu é o seu pai de cabeça. Não significa que aquela pombagira é sua mãe de cabeça. Tá ok? Porque isso somente aos orixás que são divindades. Então, Exu é entidade, que são as entidades, no caso, não pegam este cargo, somente os orixás, certo? Mas por que existe esse termo? Sou filho do seu Capa Preta, sou filho de Marabô, sou filho de Maria Quitéria. Antigamente era muito comum as pessoas dizerem: eu sou da Mulambo, eu sou do seu Capa Preta, eu sou de Tranca-Ruas, eu sou de seu Marabô. Como assim eu sou? Significa que você se doou para o trabalho com aquela entidade. Vamos dar um exemplo. Eu trabalho com o seu Capa Preta. Eu e ele trabalhamos juntos, ou seja, ele incorpora em meu corpo. Então, eu doei, né, o meu corpo a essa entidade, ao seu Capa Preta, para que ele viesse aqui na Terra, tanto para se evoluir, quanto também para ajudar outras pessoas na sua evolução. Então, eu sou, meu corpo físico é de seu Capa Preta. O meu corpo é do seu Capa Preta. Por quê? Porque eu doei o meu corpo para que ele continuasse a sua missão. Isso são os médios, né, de incorporação que a gente tem. Então, esse termo, né, era muito utilizado pelos antigos, né? Principalmente aí no início da Umbanda, no início da Quimbanda, foi muito utilizado esse termo. Eu sou de tal entidade. Eu sou do seu Capa Preta. Significa que você doou o seu corpo para aquela entidade. E quando a gente tem esse termo, não quer dizer que aquele Exu ou aquela entidade, ou pombagira, comanda a sua cabeça. Ou seja um pai ou seja uma mãe. Simplesmente é que ele tem o domínio no seu corpo na hora dos trabalhos, tá ok? E uma das outras coisas, então isso deu para vocês entenderem. Uma das outras coisas que podem também surgir, que existe até mesmo, às vezes, um certo equívoco, quando fala, né, sou filho do seu Capa Preta, que veio esse termo, como eu falei desde antigamente, sou filho de seu Tranca-Ruas. Isso, na maioria das vezes, se associa àquelas pessoas que têm uma ligação muito grande com a entidade, ou até mesmo acabam sincretizando ou colocando a entidade como se fosse, né, um pai, como se fosse uma mãe. E quando a gente fala, quando coloca aquela entidade como se fosse um pai ou como se fosse uma mãe, é a mesma forma que a gente aqui na Terra coloca uma pessoa mais velha como se fosse um pai, como uma pessoa que a gente conhece, que nos aconselha, que nos ajuda, como se fosse uma mãe. Isso é o respeito e a consideração. Então, quando você fala, não, eu sou filho de seu Capa Preta, provavelmente é a consideração, é o respeito, né, que você tem por aquela entidade. Porque aquela entidade te ajudou, aquela entidade te acompanha, aquela entidade sempre está ali te auxiliando. Então isso é muito respeito. Não significa que você seja filho ou filha daquela entidade, tá ok? Porque filho, isso cabe somente
aos orixás. Então, se você for filho de Exu, você é filho do Exu Orixá. Você não é filho da entidade, tá ok? E uma das coisas até que eu gosto de dizer, porque agora como eu tô aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas pega e fala, não, eu sou filho de Mulambo, eu sou filho da Padilha, eu sou filho... Mas as pessoas têm esse consentimento de dizerem que, né, realmente, quando se trata de ser filho de uma entidade, isso quer dizer que aquela entidade é como se ela tivesse apadrinhado, é como se você tivesse o Exu que fosse o seu padrinho, como se ele pudesse, como eu falei no começo, auxiliar de uma certa forma, certo? Então, filho de entidade em si não existe, mas existe o termo sou filho de tal orixá. Existe o termo, né, eu sou, quer dizer, existe o termo eu sou filho de Tranca-Rua, Capa Preta, e existe também o termo eu sou de seu Capa Preta, eu sou de Maria Padilha, enfim, certo? Então, no caso, isso cabe a respeito somente aos orixás. Mas vamos lá. Quando a gente entra para Umbanda ou para o Candomblé, existe a famosa questão do fazer o santo. Fazer o santo é quando você descobre ali quais são os seus orixás, ou seja, quais são os seus pais, suas mães de cabeça, ou seja, qual é seu pai de cabeça e qual é sua mãe de cabeça. Né? Dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, e creio que também dentro da Quimbanda exista isso, né? E você descobre, e depois que você descobre, você vai fazer o santo. Fazer o santo, o que é fazer o santo? É entregar a sua cabeça, entregar seu espiritual àquele orixá. Você vai estar se entregando para ele. É como se fosse um batismo na igreja. Na igreja você não vai lá batizar e entrega praticamente a sua alma, o seu espírito a Deus, a Jesus Cristo. O fazer santo é como se fosse a mesma coisa. Você descobre quais são seus pais de cabeça e ali naquele ritual você vai estar entregando o seu ori, que é a sua cabeça, a sua mente, o seu espiritual a determinado orixá, aqueles que te acompanham, como se fosse o batismo, certo? E é claro, como eu falei, não tem como você entregar, né, o seu ori, o seu espiritual, quer dizer, o seu espírito, a sua alma, a uma entidade em si que teve vida terrena. Então isso se refere aos orixás, ok? E quando é realizado esse processo, não se coloca dentro, né, nessa colocação de fazer o santo, entregar o espírito, entregar a alma, as divindades que são seres supremos, tá ok? Não se coloca entidades, certo? Ou seja, Exu não vai estar ali naquele momento, Exu é entidade, mas vai ter o quê? O Exu Orixá, que também é uma divindade, né? É aquele que comanda, é aquele que leva essa linha de Exu. É aquele que comanda todos os Exus, vamos assim dizer. É o rei dos Exus. Não é Exu Rei. Não o Exu Rei das Sete Cruzilhadas, não. É simplesmente Exu, a falange, o nome dele é Exu e nada mais, certo? Então é feito o santo se você for filho de Exu e pronto, ali você é filho de Exu. Você é filho de qual orixá? Exu. Qual Exu? Não, sou filho do orixá Exu. Não sou filho de entidade, né? E por aí vai. Agora, também existe uma questão muito equívoca, que dentro da Umbanda não existe o fazer o santo de Exu. Algumas casas não fazem pessoas de Exu, não fazem no sentido como não batiza e não entrega a cabeça dos médios para Exu. Por que isso não acontece dentro da Umbanda? Acredita-se que antigamente, né, Exu era muito ligado ao carnal orixá, tá ok, gente? Não estou falando de entidade, não estou falando do seu tranca-ruas, nada. Estou falando do orixá. Acreditava que antigamente o Exu orixá ele era muito ligado ao plano físico. Ele era muito ligado às pessoas da terra, né? Era muito ligado às bebidas, enfim. Então a Umbanda acreditava que quando você entrega a sua cabeça, né, a sua alma, o seu espírito a Exu Orixá, você ficaria rendente ao mundo terreno. Você ficaria como se fosse aquela pessoa que gostaria dos prazeres da vida e não ligasse com o espiritual. Isso era como se eu falo, não uma tradição, mas isso era colocado como um mito dentro da Umbanda. Hoje em dia já é diferente. Se é filho de Exu, você vai na Umbanda e vai deitar, ou seja, vai fazer o santo para Exu. Dentro do Candomblé, isso nunca existiu. Se você é de Exu, você vai raspar para Exu e por aí vai, certo? Então espero que vocês tenham entendido aí esta questão, que é muito simples e muito fácil. Hoje em dia, muitos aí são filhos de Exu, muitas pessoas são filhos e filhas de Exu,
certo? Quando você é mulher, uma outra questão, quando você é mulher e você é filho de Exu, você é filha de Exu também, certo? Você é filha de Exu. No caso, o Exu será o seu pai de cabeça, o orixá masculino. Você é filha de Exu. Ah, eu sou mulher, então eu sou filha de Exu, então no caso eu sou filha de Pombagira? Não, você é filha de Exu. Você é filha de Exu, não existe filha de Pombagira, tá ok? Pombagira, no caso, são entidades, ou seja, são espíritos, né, que trabalham, né, na força do orixá. É como se fosse assim, ó, a entidade tivesse aqui e o Exu tivesse aqui. E essa entidade, né, vai pegar aquela energia de Exu e vai vir aqui para trabalhar. O Exu sempre vai estar aqui acima, certo? Espero que vocês tenham entendido. Agora, pessoal, né, já entendido essa questão, já entendido esse assunto, agora a gente vai falar um pouco das características dos filhos de Exu. Filhos de Exu Orixá, como eu falei, viu? Como são os filhos de Exu, na maioria das vezes, na maioria dos casos. E isso, quando a gente fala característica dos filhos do Orixá, não significa que você, né, que seja filho de determinado orixá, vai assumir todas as características, tá ok? Isso não quer dizer que você vai assumir todas as características. Simplesmente que a maioria dos filhos de Exu, dos filhos de determinado orixá, possuem aquela característica. Mas você não precisa possuir todas, ok? E como você vai obter essa confirmação se você é ou não é filho de Exu ou de determinado orixá? Dentro da Umbanda é bem simples. Dentro da Umbanda pode ser o ancião da casa, ou seja, o mentor. A maioria das vezes o mentor é o preto velho ou, né, o caboclo de Oxóssi, né, o índio ali, o caboclo, no caso do pai de santo ou da mãe de santo, que vai falar para você se você é filho de determinado orixá, ou você é filho de Inhaçã, você é filho de Oxóssi. Aí você fica sabendo, ou então até mesmo o pai de santo ou a mãe de santo vai te falar, certo? É desta forma dentro da Umbanda. Dentro do Candomblé já existe o jogo de búzios, tá ok? É no jogo de búzios, o que é o oráculo, aquelas gotinhas, que o orixá vai se manifestar e vai falar se você é de tal ou qual ou que seja santo que você é, tá certo? Então por isso que eu falo, confirmação, a maioria das vezes é dentro do terreiro ou então o jogo de búzios, tá certo? E quem pode saber? Todo mundo pode saber se você deseja. Mas vamos lá, vamos falar aqui das características dos filhos de Exu. Vamos lá, pessoal, ó. Uma das primeiras características dos filhos de Exu, orixá, é que eles são um pouco contraditórios, né? Um filho de Exu pode dizer sim, querendo dizer não, né? No caso, pode negar algo que seja verdadeiro para ele, é isso mesmo. Pode desviar o caminho por teimosia, mesmo sabendo que não deveria, né, trilhar aquele caminho. Diz que irá a um lugar, mas no fim vai em outro. Ou diz que não vai, acaba tirando energia, sabe lá de onde aparece. É mais ou menos isso. A contradição é algo nato, né, dentre aí os filhos de Exu. Também tem grande ligação à sexualidade os filhos de Exu. Os filhos de Exu, gente, eles são pessoas muito ligadas ao sexo. São sensuais, amantes intensos, que exercem grande atração sexual por onde passam. Apesar de normalmente não serem tão belos como os filhos de Exu, eles possuem um magnetismo natural e uma boa lábia, capaz de conquistar muitos corações. São grandes conquistadores e dados a muitas paixões. Adoram os prazeres da vida, o que faz com que muitos os considerem como amorais, mas é só uma forma diferente de ver a vida. A reciprocidade nas paixões é algo importante para os filhos de Exu. Quando eles recebem amor, amam intensamente, mas se são feridos, ferem de volta e em dobro. Também são cheios de artimanha, os filhos de Exu, no caso. São astuciosos, manhosos e normalmente gostam de dar a volta por cima. Por isso, utilizam de estratégia que muitas das vezes são mal vistas. Uma mentira aqui, uma brincadeira colar, um dinheiro que ficou devendo e enrola para não pagar. São atitudes como essas que podem causar algum tumulto e discórdia. Em festas, no caso, costumam gostar bastante de se embriagar e muitas das vezes incomoda as pessoas com um jeito expansivo. É isso aí. E uma das coisas é fato, né? São muito alegres,
né? Os filhos de Exu são muito energéticos, gente, brincalhão, né? É impossível estar perto deles sem dar uma risada, né, de uma brincadeira ou comentário que um filho de Exu faz. São muito carismáticos e de coração bom. Estão sempre com um sorriso no rosto. São muito também prestativos. Os filhos de Exu não negam ajuda aos seus amigos de forma alguma. São muito prestativos e bons conselheiros, ajudando a resolver problemas financeiros e amorosos de coração aberto. Mas atenção, apesar de ajudar de coração, pode perder a retribuição do conselho, né? No caso, mais tarde. Né? Como uma boa personificação das características humanas, né? Um misto do bem e do mal. E uma das coisas também importantes que filhos de Exu, né, são muito provocadores, né? Porque os filhos de Exu estão sempre envolvidos em conflitos? Porque são provocadores, é claro. Seja em assuntos amorosos, financeiros, políticos ou pessoais. Eles gostam de provocar, alfinetar as pessoas. Sabem de verdade o que elas pensam para começar uma discussão e bater boca. É o salto. Alguns estudos dizem que os filhos de Exu costumam carregar fardos de erros cometidos em vidas passadas, mas por causa disso são esquivos e, apesar de provocar, conseguem sair ilesos de qualquer confusão. Olha para você ver como é que são os filhos de Exu. Dando uma resumida aqui para vocês, filhos de Exu são brincalhões, divertidos, extrovertidos, são aquelas pessoas que conquistam a amizade facilmente, tá ok? São pessoas que são verdadeiramente amigos, né, e amigas dos demais, gostam de estar perto da multidão, gostam de estar perto dos outros, são alegres, como eu falei, gostam de festas, gostam de estar no meio onde que contém aquela bagunça. Exu é praticamente, filhos de Exu são praticamente aquelas pessoas mundanas, né? São aquelas pessoas do mundo que gostam dos prazeres da vida, tá ok? Algumas pessoas tratam filhos de Exu como brigões, mas na verdade filhos de Exu não são brigões, né? Como eu disse, filhos de Exu são provocadores. Eles provocam, né, os alheios, as pessoas alheias, mas rapidamente eles saem da confusão, deixando ali o povo brigar sozinho. A maioria das vezes, não é que ele não discorda das pessoas, né, mas ele sempre tem um outro ponto de vista. Ele sempre tem um ponto de vista diferente, mas não significa que são ignorantes. Na verdade, eles têm, né, a mente muito aberta. Mas ao mesmo tempo ele vai fazer alguma forma, alguma coisa para intrigar a pessoa. Ou seja, ele sempre vai querer ir ao contrário para intrigar aquela pessoa. Mesmo sabendo, né, que ele está errado, ele vai querer ir ao contrário. Esses são os filhos de Exu. E como eu falei, são pessoas muito ligadas, né, a essa questão física, esta questão carnal. Então é claro que conseguem sim, com uma grande facilidade, atrair pessoas, né, voltado a essa parte amorosa. Tá certo? Pode ser que eles não sejam, filhos de Exu não sejam lindos, não sejam belos, mas eles têm uma lábia. A conversa dos filhos de Exu são extremamente... Não tem como você não cair, certo? Numa conversa de um filho de Exu, porque eles sabem falar muito bem. Parece que eles te conhecem, né, por dentro e depois usam a este conhecer, né, falando aquilo que você necessita e precisa escutar. Aí você cai ali na lábia dele. Certo? Pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Não tem nem muito o que dizer. E para todos os filhos de Exu, Laroye Exu, Exu Mojubá. E não esquece de deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal. E também ajude a compartilhar esse vídeo para outras pessoas que têm também essa dúvida, certo? Muito obrigado a todos, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e que nosso Pai Oxalá abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal.